Olá pessoal, tudo bom? Saudações a todos e a todas que nos acompanham através do nosso canal. O tema da nossa aula de hoje é escravidão. O que é ser uma pessoa escrava? Geralmente, quando a gente fala de escravidão, nós associamos o termo escravo a uma pessoa que não tem liberdade. Mas essa afirmação ela não possui uma certa veracidade. Na verdade, ela é uma afirmação falsa, porque nem todas as pessoas que não possuem liberdade podem ser chamadas de escravos. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos de pessoas que perdem a sua liberdade e nem por isso são escravas. Exemplos: pessoas que praticam algum delito, que fere a moral, que fere a questão do direito à vida de outras pessoas, que tiram o direito de outras pessoas de viver e que são encarceradas, que são presas e que, portanto, ficam sem a sua liberdade, mas nem por isso elas são pessoas escravas. Nesse caso, é um erro afirmar que escravidão é simplesmente a ausência de liberdade. Essa é uma afirmação falsa que nós precisamos recorrer aos dados históricos para que a gente possa entender de fato toda a complexidade, desse termo escravidão. Escravidão, também chamada de escravismo, escravagismo ou ainda escravatura, na verdade é uma prática social, é uma ação que foi praticada em vários tempos históricos, com suas diferentes funções, com suas diferentes práticas, em que determinados seres humanos passam a ser objetos, passam a ser propriedade de outro ser. E essa pessoa, esse ser humano que passa a ser objeto, que passa a ser propriedade de outro ser, muitas das vezes isso é feito através de uma imposição, através de uma condição que se é feita através do uso da força. E eu lembro que em algumas sociedades, desde os tempos mais distantes, as pessoas transformadas em escravas eram legitimamente definidos como um produto, como uma propriedade. E uma pessoa definida como produto, como uma propriedade, portanto, como escravizadas, elas possuíam os preços dessas pessoas, vistos como propriedade, como produto. Os preços dessas pessoas acabavam se alterando, se modificando conforme a sua condição física, conforme as suas habilidades profissionais, conforme também ao sexo, à idade e outras questões. Mas é muito difícil a gente falar de escravidão e não mencionar a questão da escravidão praticada pelos europeus, principalmente a escravidão praticada pelos portugueses, aqui no nosso país, por exemplo, que superlotavam os porões de seus navios de homens trazidos de forma forçada, de homens negros trazidos de formas forçadas da África, independentemente da sua vontade, e que foram colocados à venda de forma desumana e cruel por toda a América e principalmente por todo o nosso país. Entretanto, a escravidão ela é bem mais antiga do que o próprio tráfico de escravizados. A escravidão ela é bem mais antiga do que o próprio tráfico negreiro, do que o próprio povo africano. Ela é tão antiga quanto a história enquanto disciplina, da história principalmente da história enquanto ciência. Tá bom? Quando a gente diz que a escravidão ela é mais antiga do que os próprios povos africanos, do que o próprio tráfico, melhor dizendo, de povos negros africanos, nós podemos trazer exemplos dessa questão e nos voltarmos, por exemplo, para a questão dos povos que eram derrotados em batalhas lá na antiguidade, e que esses povos derrotados em batalhas eram transformados em escravos por seus conquistadores,
por seus dominadores. Nesse caso, podemos citar os povos hebreus, não é? Que foram vendidos como escravizados desde o começo da história. Muitas das organizações, muitos dos povos, muitas das civilizações que acabavam praticando a escravidão, né, necessitava justamente, de forma econômica, necessitava do trabalho escravizado para a execução de tarefas mais pesadas. Roma e Grécia, lá na antiguidade, são exemplos mais clássicos, né? E essas civilizações, elas possuíam um grande número de pessoas escravizadas, mas a maioria dos seus escravizados eram, abre aspas, bem tratados e tiveram a oportunidade de comprar a sua liberdade. Quando eu cito esse tipo de exemplo, de que a escravidão ela é bem mais antiga do que o próprio tráfico de povos africanos, né? E eu cito aqui Grécia, Roma, cito, por exemplo, os hebreus que foram vendidos como escravos, cito a grande quantidade de povos escravizados em Roma e Grécia. É aqui onde nós vamos perceber a principal diferença entre a escravidão da antiguidade e a escravidão moderna. Aí vocês poderiam me perguntar, Nicolau, mas qual é essa principal diferença? A escravidão praticada na antiguidade, ela não obedecia necessariamente à questão da etnia. Como assim? A escravidão praticada na antiguidade, por Grécia, por Roma, né? Elas escravizavam pessoas não pela sua origem étnica, não pela sua tonalidade, não pela sua cor de pele, mas escravizavam-se pessoas que eram dominados, pessoas que foram derrotados nos grandes conflitos, nas grandes batalhas, por domínios de territórios. Quem perdia uma guerra, quem perdia uma batalha, por exemplo, entre Grécia e outros povos, entre Roma e outros povos, as pessoas, as comunidades que perdiam essas guerras, elas eram transformadas em escravos. Já a escravidão na modernidade, já a escravidão praticada no Brasil, era uma escravidão baseada na origem étnica dos povos. Você não vai encontrar no Brasil, principalmente a partir do processo de colonização, onde os portugueses colonizaram o Brasil, você não vai encontrar pessoas escravas, tornadas escravas no Brasil, que não fossem negras ou que não fossem indígenas. Os dois grupos étnicos, os dois grupos sociais que foram escravizados no Brasil foram os povos negros africanos e os povos indígenas. Diferentemente da escravidão da antiguidade, onde essa escravidão ela não tinha como base a questão étnica, a questão de cor de pele. Perfeito? Então essa é uma diferença essencial, uma diferença primordial que você precisa compreender. Mas vamos detalhar o processo de escravidão no Brasil. Já que nós compreendemos que escravo não significa necessariamente ausência de liberdade, uma vez que uma pessoa pode perder a sua liberdade e nem por isso se tornar escravo, e que nós percebemos também a diferença entre escravidão da antiguidade e a escravidão da modernidade, onde a escravidão na antiguidade era baseada na questão de conquista de povos, de conquista de territórios, e que as pessoas que perdiam essas guerras e essas batalhas eram transformadas em escravas e que não tinham como base a questão de cor de pele. Na escravidão moderna, principalmente na escravidão praticada no Brasil, era uma escravidão baseada na cor de pele, onde dois grupos foram escravizados no Brasil: os povos indígenas de forma inicial e os povos negros africanos, né? Os negros africanos trazidos de forma forçada para o Brasil. Como disse, você não vai encontrar na história do Brasil pessoas escravizadas que fossem
de pele branca ou que fossem japoneses, que fossem italianos. As pessoas escravizadas no Brasil ou eram indígenas ou eram negros africanos. No Brasil, a escravidão ela começa a partir do processo da produção de açúcar que se deu na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de forma forçada de suas colônias no continente africano para ser utilizado como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar, principalmente na região nordeste do nosso país. Os escravizados aqui eram vendidos como se fossem mercadorias pelos comerciantes de escravos portugueses. E aqueles que possuíssem uma saúde mais avançada, aqueles mais saudáveis, por exemplo, chegavam inclusive a valer o dobro daqueles que eram mais fracos, daqueles que eram mais velhos. O transporte desses escravizados eram feitos da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Sobre isso, eu recomendo que vocês pesquisem o poema Navio Negreiro, do poeta Castro Alves, que ilustra muito bem as condições em que as pessoas negras eram trazidas de forma forçada nos navios, sem as mínimas condições de higiene, sem alimentação adequada, e muitos deles sequer chegavam ao Brasil. Muitos deles eram mortos durante a travessia. Então o poema Navio Negreiro de Castro Alves é um poema muito importante, muito interessante, que vai servir para que você possa compreender de forma mais ampla as questões em que as condições econômicas, as condições de saúde, as condições de higiene em que os negros africanos eram trazidos de forma forçada para o Brasil. Então, como disse, o transporte desses escravizados eram feitos da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Eles eram colocados de forma amontoadas, né, todos juntos, sem espaços um para o outro, em condições desumanas. E, como disse, muitos morriam antes de chegar ao Brasil e seus corpos eram deixados no mar, eram jogados ao mar. E o poema ele retrata muito bem essas condições. Quando chegavam as fazendas de açúcar, quando chegavam também as minas de ouro, a partir do século XVIII, por exemplo, os escravizados eram tratados da pior maneira possível. Trabalhavam de forma excessiva, de sol a sol, recebiam uma alimentação precária, uma alimentação que não eram saudáveis, e as suas roupas eram, aliás, não podemos nem sequer chamar de roupa, poderíamos chamar de trapos. Então, à noite, esses escravizados eles acabavam sendo recolhidos, sendo direcionados para os seus locais. Esses locais eram chamados de senzalas, que eram galpões escuros, úmidos, com pouca higiene. E eram também acorrentados para evitar que fugissem. Constantemente, esses escravizados eles eram castigados de forma física, sendo que o açoite, ou seja, a pessoa era colocada em um tronco e açoitado através de um chicote, e esse açoite eram as punições mais comuns no período colonial. Era mais comum, porém não era a mais, digamos assim, a mais horrível das práticas feitas pelos senhores de engenho a essas pessoas escravizadas. E esses escravizados, eles eram proibidos, por exemplo, de praticarem a sua religião de origem africana, eram proibidos de realizar suas festas e rituais religiosos de origem africana, eram obrigados a seguir a religião católica, que era imposta pelos senhores de engenho, e também eram exigidos que esses escravizados falassem a língua portuguesa durante as suas comunicações. Porém, mesmo com todas essas imposições, mesmo com todas essas exigências, os escravizados, digamos assim, não deixaram que as suas práticas religiosas, não deixaram que a sua cultura fosse eliminada, fosse extinta, fosse acabada. Eles
acabavam se escondendo, para realizar os seus rituais, praticavam as suas festas, conservavam os seus rituais religiosos, as suas representações artísticas e chegaram inclusive a desenvolver uma arte marcial disfarçada de dança que todos nós conhecemos, que é a capoeira. Mas nós podemos mencionar também que as mulheres negras chegaram a sofrer muito com o processo de escravidão no Brasil. Ainda que os senhores de engenho utilizassem essa mão de obra para a questão dos trabalhos escravizados. Perfeito? É isso aí, e nos nossos próximos encontros nós vamos detalhar esse processo de escravização no nosso país, né? Tratar também da questão das resistências, tratar da questão da diáspora africana e outras questões importantes. Perfeito? Abraço virtual a todos e a todas.